O próximo palestrante, ele veio de Santa Catarina, Florianópolis, da Universidade Federal. Eu vou começar com uma longa descrição enquanto as pessoas entram. Em 97, fez graduação em Geologia. Em 2003, mestrado em Geociências. Em 2008, doutorado também em Geociências. O Arthur Schmidt Nani, ele é pai do Caio e do Theo. Permacultor, como eu falei, graduado em Geologia, mestre em Geologia Ambiental e doutor em Geociências. Foi professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo. É atualmente professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, junto ao Departamento de Geociências. Tem experiência na área de Ciências da Terra, com ênfase em permacultura, recursos hídricos e geologia ambiental. Integrante do grupo de pesquisa, análise ambiental e permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Arthur. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite do George, né? Foi uma costura que a gente fez, UFSC e IBAMA, bem interessante, por intermédio da minha colega, a Liliana Osako, que passou pelo IBAMA também, e que logo que viu a proposta do evento disse: a gente tem que estar lá. Ela faz parte do projeto QGIS Brasil, que é um projeto que está incubado dentro da UFSC, né? E tocado por nós e por outros parceiros também. Bom, antes de começar, eu falei aqui rapidamente com o George, perguntei para ele assim: você vai mencionar que eu sou pai do Caio e do Theo, né? Aí ele disse assim: você quer que eu fale isso? Sim, faço questão. E faço questão porque eu acho que todo mundo aqui também tem família por trás, né? E é interessante mencionar isso porque eu saí 5h30 de casa hoje e fazia 8 graus na rua. Por isso a minha voz também está um pouco ruim. Eu até vou pegar água ali em algum momento. E antes de sair de casa, eu olhei para as camas dos guris e eles estavam dormindo. E quando eu chegar lá, eles fatalmente estarão dormindo também. E eu não sei que preço tem isso. Por isso que eu digo que software livre não é de graça. Como a gente escuta em muitos lugares, né? A gente diz assim: mas a gente não faz ideia do que está por trás, das pessoas que estão por trás, do que está sendo feito. E essa é a minha proposta com vocês. A ideia era trazer uma palestra que fale sobre a comunidade QGIS Brasil e um pouquinho do histórico do QGIS no Brasil. Vai fugir um pouquinho da temática do evento de vocês, né, que está abordando a questão de dados na esfera federal, mas eu acho que vai trazer um pouco de luz também, porque desde que eu cheguei de manhã aqui, no final da manhã, eu escutei bastante, ouvi falar de QGIS, e isso dá bastante orgulho, né, de saber que um trabalho que começou há um bom tempo está dando seus frutos. E é importante ver que o QGIS é uma ferramenta que está sendo útil para muitas pessoas. Ou seja, na minha cabeça, o QGIS ele é a porta da democratização das tecnologias geoespaciais. Mais perto da boca. Agora deu? É que, bom, a voz também não está boa, né? Bom, então a ideia é dar esse panorama para vocês da comunidade QGIS Brasil 6 anos depois. Eu costumo fazer essa palestra em vários lugares, já andei em Porto Alegre, Paraná, São Paulo. E é uma palestra que eu adaptei ela ontem, porque eu sabia que ia pegar um público que já entende o que é software livre. Mas ela tem ainda um pouquinho de coisas genéricas, então eu vou passar um pouquinho mais rápido e a gente pode também concluir mais rápido, né? Então eu sempre pergunto para as pessoas: mas como trabalhar com SIG livre? Né? Muitas pessoas ficam se indagando, né? Ou então aquela resistência das pessoas em continuar fazendo a mesma coisa com o mesmo software, ou a relutância de trocar por um software livre, julgando que ele é menos ou mais, ou que ele é menos do que um software proprietário, enfim. Todas as rotulações que a gente escuta no nosso caminhar do dia a dia. E eu vejo dentro da área de geotecnologias, na questão do software livre, uma grande vantagem, que as geotecnologias vêm se desenvolvendo
nas últimas décadas, e as comunidades, os projetos livres acompanharam esse crescimento, esse desenvolvimento, e a liberdade que o modelo livre oferece, ele foi extremamente importante para traçar os rumos do que ia acontecer com esses aplicativos. E isso faz com que, dentro da área de geotecnologias, nós tenhamos um coquetel de opções de softwares livres bem extenso, né? Uma gama bem boa para que a gente possa fazer a escolha adequada de qual tecnologia adotar ou de quais tecnologias adotarem, a serem adotadas. Porque eu acho que é importante também a diversidade de softwares dentro do processo. Bom, e nós temos lá no guarda-chuva o SGEL, né? Com muitas outras opções. E o que é o QGIS, então? Né? Ele é um aplicativo livre de planejamento espacializado, de informações geográficas, um sistema de informações geográficas. Eu queria só fazer uma pausa aqui que eu esqueci. Esqueci porque eu não vi. Eu esqueci de apresentar o Narcélio de Sá, que é parceiro da comunidade QGIS Brasil, e o Felipe Sodré. Onde é que foi o Felipe? É porque ele não estava aqui, eu estava mirando ele na cadeira. O Felipe Sodré, que também é parceiro da comunidade QGIS Brasil. Inclusive, eles ficarão aqui depois para a mesa redonda, porque para poder fechar o tempo do voo no aeroporto, eu tenho que sair logo depois. Como é desenvolvido, então, o QGIS? Ele é desenvolvido de forma colaborativa e voluntária por programadores e usuários espalhados pelo mundo todo. De forma autogestionada. Bom, funcionalidades, então, do QGIS, né? Muitos de vocês já sabem, alguns usam, né? Manipula e edita arquivos vetoriais em inúmeros formatos, dentre os mais conhecidos, né? Shape, KML, PostGIS, DGN, então. Criação e edição de arquivos em formato raster também, né? GeoTIFF, VRT, DM. Eu fiz um levantamento, uma atualização para a palestra de hoje, então. Até o mês de setembro agora, nós temos para a versão 2.14, que é a versão de longo tempo, né, o release de longo tempo, 429 complementos, então, que aumentam as potencialidades do QGIS, e mais 187 complementos ainda em fase experimental, alguns deles já vamos dizer assim, bastante maduros para serem utilizados, mas como ainda não bateu o martelo de que é uma versão final, eles ainda continuam experimentais. Totalizando, então, 616 funcionalidades adicionais. E eu acho que a grande vantagem do QGIS e de todo software livre é ser multiplataforma, porque você fala com todo mundo, né? Então, aqui a gente começa a romper a barreira com o aprisionamento digital. Eu acho que é um uma das grandes barreiras. Desde que a comunidade QGIS Brasil existe, eu recebo e-mails de pessoas que querem utilizar o QGIS e 2 e-mails me chamaram a atenção, 2 mensagens me chamaram a atenção. Em 2011, uma bióloga trabalhando em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, me manda uma mensagem agradecendo pelo trabalho que a gente fazia voluntariamente, dizendo que ela estava conseguindo fazer a demarcação das árvores que seriam cortadas e dos perímetros que não poderia haver corte, ou seja, ela estava fazendo uma gestão de recurso natural com o QGIS. E ela dizia, ela escreveu na mensagem assim: eu como bióloga não tenho noções de geoprocessamento, e em inglês para mim qualquer interface é pior ainda, porque eu tenho todo o ciguês e ainda tenho que entender isso em inglês. E quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei assim realmente muito feliz, porque eu vi que o software estava chegando em lugares longínquos, para pessoas que, em princípio, não teriam a capacitação para utilizá-lo, mas que estavam fazendo uso da ferramenta para a gestão de recurso natural. E uma segunda mensagem que me chamou muita atenção também foi de uma outra gestora pública de São Tomé e Príncipe, uma pequena ilha, né, no Atlântico, um país pobre, e que fala português. E aí que eu descobri que a comunidade QGIS Brasil era também, ela estava representando os países de língua portuguesa. E fiquei super feliz também com esse acontecimento, porque era justamente isso que eu queria quando eu pensei lá no passado em dedicar parte do meu tempo para o desenvolvimento do software, trazendo ele para o português brasileiro.
é o que eu estava falando da democratização de uma tecnologia. Bom, existe uma relação de não competitividade dentro do software livre, e essa não competitividade nos traz como ganho funcionalidades adicionais. Que é o caso aqui, né? Eu posso ter entradas para o QGIS a partir de dispositivos como um GPS de mão mesmo, ou então um GPS geodésico, utilizando um outro software livre que é o GPS Babel, ou mesmo a captura de pontos a partir do EpiCollect, é um outro software livre que a gente está utilizando nesse momento lá na universidade. E o QGIS consegue ainda fazer interação com demais softwares, eu citei os principais aqui, o R, o GRASS e o Saga, explorando as bibliotecas que já estão pré-programadas e aumentando as potencialidades. Um pouquinho de histórico, então, né? O projeto QGIS, ele começa em 2002, com a ideia, né, de se fazer um SIG livre, a partir do Gary Sherman, que é o fundador e que já saiu do projeto. Saiu, acho que em 2014, se não me engano. Lá em 2004, nós temos o lançamento da versão 01, aí 02, 03, 04, 05 e a versão 06 em 2005, no início de 2005. É aqui que eu entro no projeto. Eu encontro no QGIS uma ferramenta que pode levar o trabalho que eu fazia dentro do órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul até prefeituras, sem que exigisse que essas prefeituras tivessem uma licença de um software proprietário para poder acessar os dados que o órgão ambiental processava. Eu sou geólogo de formação, não sou programador, então, e naquela época, em 2005, a gente não pensava em colocar as coisas ainda online, mas pelo menos fazer com que a informação geográfica chegasse georreferenciada na mão dos gestores municipais. E foi por essa razão que eu resolvi dedicar parte do meu tempo para o desenvolvimento do QGIS. Só que estava em inglês. Então eu pensei assim, acho que eu vou traduzir. Mandei um e-mail, posso traduzir? E ver a resposta. Pode. Just do it. 600 sentenças tinha, tá? Mas vamos lá, sentença é o quê? File. Ok, arquivo. Aí de repente vinha uma frase gigantesca para traduzir. E meu inglês até hoje é meio macarrônico ainda. Vamos lá. Na versão 06, então, em 2005, eu e o Christian Ferreira, que era um aluno da FURG, a Fundação Universidade de Rio Grande, fizemos essa tradução e seguimos depois fazendo a tradução da 08, 09 e as demais versões. Depois o Christian se mudou para a Europa, foi trabalhar na Alemanha e não voltou mais. E em 2009, na versão 1.3... eu ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo. Aí eu disse para mim, bom, agora eu preciso de um software para lecionar geoprocessamento. Um software em que os alunos não fiquem aprisionados tecnologicamente, aquela coisa toda que a gente sabe da filosofia do software livre. E aí então, em 2010, eu peguei e comprei o domínio qgisbrasil.org, saí colocando isso numa estrutura de blog dentro do WordPress, e fui convidando pessoas para que entrassem, e comecei a dar uma identidade para a comunidade QGIS Brasil, para começar a congregar os usuários e fazer tal como outros softwares livres já faziam na época. Essa identidade deu certo. E aí, na versão 1.5, nós tínhamos 76%, eu acho, da interface gráfica traduzida. E eu já consegui usar o software para ensino dos alunos. E atualmente nós estamos então na versão 2.16 e eu vou passar para vocês alguns números aqui para frente. O que é então o QGIS no mundo, né? O QGIS é um projeto então autogestionado, traduzido para 39 idiomas, de uso amigável, que eu acho que é isso que faz com que o QGIS tenha essa difusão que ele está tendo. Comunidades em outros países, ou seja, eu tenho a adequação dos softwares para diferentes realidades, culturas. Não é só traduzir, né? Eu preciso fazer com que seja compreensível, vamos dizer assim, o software. Um número crescente de programadores. Essa aqui é uma escala de programadores até 2011. Eu não consegui um dado mais atual, mas aqui é a curva de programadores que a gente vai vendo que ela vai tendo um acréscimo ao longo do caminho. Com certeza deve estar maior. Downloads para a versão 2.8 e 2.14... até maio de 2016. Esses dados aqui são do site do projeto internacional. É um número bastante expressivo, né?
Quando você entra na página da comunidade QGIS Brasil, e você clica no download, você vai para o link internacional e automaticamente esses dados são contabilizados aqui. Aqui é interessante, a gente vem acompanhando como é que está a ascensão da aceitação do QGIS em nível Brasil. E a gente usa a ferramenta do Google Trends para isso. Lembrem, eu não sou programador, então eu tenho que tentar me basear em coisas que me deem algum tipo de resposta. E aí a gente fez aqui, em azul QGIS, em vermelho QuantumGIS, né? O colega que me antecipou aqui falou QuantumGIS. O QuantumGIS é o antigo nome, teve que ser mudado por questões de direito autoral. E virou QGIS, né, desde então. Mas ainda tem menção para QuantumGIS, é a linha vermelha que está chegando lá, ela está cada vez menos expressiva. Em amarelo, ArcGIS, que é o software preponderante, né, tem uma hegemonia proprietária ainda nas geotecnologias. E eu coloquei ainda o GVSIG aqui, que eu acho que é um software também que tem bastante expressão. Para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo aqui. Aqui, nesse ponto em que o QGIS começa a subir, é a partir de 2012. E ele está quase encostando lá na curva do ArcGIS. O que isso quer dizer? Que a gente pode ser tão competitivo quanto uma tecnologia proprietária? Eu não enxergo assim. Eu enxergo que a gente pode ter, na verdade, uma gama de diversidade de softwares que pode ser interessante para uma composição final. Por que a gente faz esse acompanhamento? Porque é interessante saber o quanto de energia eu tenho que despender no projeto. Quanto mais pessoas eu tenho que chamar para somar forças e conseguir atingir um público maior e ser mais eficiente nessa empreitada, vamos dizer assim. Esses dados são para o Brasil, tá? Para o intervalo de janeiro de 2010 a setembro de 2016. Se vocês pegarem isso e fizerem para países como Itália e França, vão ver que o QGIS já ultrapassou a hegemonia do software proprietário. E no Japão está encostadinho. Só não ultrapassa em países onde o capital realmente prepondera, como é o caso dos Estados Unidos. Se eu não me engano, o Canadá também. Suporte comercial internacional. Isso aí também é uma informação que vem do site do projeto internacional. A gente não vê empresa brasileira aqui no meio. E muitas pessoas me perguntam, mas por que não há empresas brasileiras que prestem suporte em geoprocessamento utilizando o QGIS? A gente sabe que elas existem, mas elas não comunicaram à comunidade QGIS Brasil ainda. Isso é importante. Eu acho que o cunho da minha palestra também é um pouquinho provocativo, né? A gente precisa consolidar contatos, né? Estreitar relações, porque se o QGIS está disseminado dentro da esfera pública e também está sendo utilizado dentro da esfera privada, nós temos que conseguir fazer essa comunicação entre os parceiros. Então lá fora o QGIS, e principalmente na Europa, ele está muito, mas muito, muito mesmo bem suportado. E a comunidade QGIS Brasil, então, inicia em maio de 2010, né, com um domínio. Então foi uma iniciativa minha mesmo, pessoal, de pegar e organizar os dados e dar um rótulo para isso, precisava ser feito. Um dado também interessante, a comunidade QGIS Brasil é a primeira comunidade em nível de país do projeto QGIS. Depois começaram a pipocar outras, Reino Unido, Holanda, Suíça, Itália, mais recentemente Portugal e assim vai. Então nós temos uma estrutura de blog com autoria independente de tutoriais, notícias. Qualquer um de vocês pode ser autor, basta querer dizer eu quero ser autor. A gente coloca lá seu nome, abre espaço, não tem problema. É um espaço super democrático. Isso tem um registro de publicações, que pode ser interessante para cada um dos colaboradores, né? Inúmeras categorias a serem colocadas para cada coisa a ser escrita, né? A nossa identidade visual é o logotipo do QGIS, ficou fácil, né? Já tinha o verde e amarelo, foi só botar um azul no fundo ali e deu. Digo assim, o cara quando não é designer, ele tem que ser criativo, vamos dizer assim. Não que os designers não sejam criativos, eles são, com certeza. Na comunidade QGIS Portugal, eles têm um galo embaixo, na Itália tem uma bandeirinha, se não me engano, e assim vai. Enfim, cada país vai dando a sua identidade para o QGIS. Em 2011, eu criei um projeto de extensão dentro da UFSC,
conseguia uns bolsistas, tinha o espaço do laboratório. E a ideia era, o projeto chamava-se Adequação do aplicativo computacional QGIS para o público brasileiro. Esse projeto tinha previsão de acontecer por 3 anos, por isso de 2011 até 2014. E a ideia era consolidar a comunidade QGIS Brasil. Então, alguns números desse projeto. Lá em cima, lá o gráfico 2010, ó, a comunidade QGIS Brasil é criada aqui, ó, em maio, né? Então, poucos acessos ao site, isso aqui é o número de acessos. 2011, 2012, 2013... 2013 que culmina esse crescimento aqui com uma iniciativa do Felipe Sodré de coordenar o primeiro encontro de usuários QGIS, que foi totalmente online. Eu até estava conversando com ele no intervalo aqui, que a comunidade QGIS Portugal está no 3º encontro e é todo ele presencial. Mas, em Portugal as pessoas vão até de carona, né? Porque é um paísinho pequeno. No Brasil, não. A gente teve que pensar também em ser criativo e fazer tudo online. E foi um evento muito bacana. Teve uma presença bem interessante de participantes à distância. Lá, alguns números para vocês. Ó, Brasil, Portugal, isso aqui em 2014. Tá, ó. Portugal usava muito o canal da comunidade QGIS Brasil, porque eles não tinham comunidade ainda consolidada na época. Outros países como Moçambique, Angola, ó, Cabo Verde, então países de língua portuguesa também, né? Então a gente vê a importância de um projeto que começa autogestionado, sem muita pretensão, e ele vai indo, vai tomando dimensões. E aqui um mapa de distribuição dos acessos do site em 2014. Então, assim, quando eu olhei assim, para a envergadura que a coisa começou a tomar e o que começou a acontecer com o QGIS, o grau de amadurecimento que ele começou a adquirir, eu vi que o compromisso teria que ser maior, né? E eu não sou um professor da área de geotecnologia, eu sou professor de recursos hídricos. Opa! Vamos passar aqui. Bom, em 2014, ainda para finalizar, então, lista de discussão com mais de 1.000 participantes, 7.500 mensagens trocadas, o número de inscritos dentro da comunidade por mês e o acumulado, né, ao longo do período. A interface gráfica nessa época estava quase 100% traduzida e o guia do usuário em português em 64%. Realidade atual. Lista de discussão nacional com 2.100 participantes, mais de 17.500 mensagens trocadas, quase 7.000 membros no Facebook. A interface gráfica da versão 2.16, 100% traduzida. A gente reabriu o projeto de extensão da UFSC, conseguimos mais participantes para a equipe e, para nossa grata surpresa, outras instituições como a UFC, o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que é representado pelo Felipe também, o FSM, Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e os contatos continuam. Então, se tiver gente mais de universidade por aqui e quiser trocar os contatos, serão muito bem-vindos. O projeto da UFSC está virando praticamente um projeto guarda-chuva em nível nacional, para que a gente junte toda essa massa crítica para consolidar ainda melhor o QGIS. O guia do usuário em português ainda está em 86%. Aqui, só uma brincadeirinha para vocês terem uma ideia. Ó, quando eu comecei a tradução, tinha 600 e poucas sentenças. Hoje tem mais de 18.000 sentenças para serem traduzidas. E a gente está em 100%. E aqui que eu digo para vocês, ó, dessa passagem da versão 2.12 para 2.14, olha o salto que teve de sentenças. Isso aqui foi um trabalho hercúleo, porque essa versão 2.14 foi lançada em fevereiro, ou seja, no meio do período de férias de quase todos nós. Né? E eu me lembro do Narcelo dizer, a gente não vai conseguir. Eu digo, vai. E eu dediquei 8 dias das minhas férias completos para a gente fechar em 100%. E aí é que eu digo que por isso que eu friso, assim, a gente não entende o que está por trás. A gente baixa, instala, sai usando, mas não tem ideia do que está por trás, do que está acontecendo, de quais pessoas estão lá, né? Ou de quais férias foram sacrificadas. E o QGIS na UFSC, então, né? Vamos falar de software livre na esfera federal, né? A tradução de complementos para o ensino do curso de Geologia, onde eu leciono na Geologia e no curso de Geografia. Estabelecimento de rotinas para aquisição de dados para ensino de Geologia, ensino de Topografia, planejamento na utilização de áreas nos 4 campi da UFSC.
dentro do setor de planejamento. A UFSC agora tem um desktop virtual, as pessoas entram em qualquer máquina que está conectada por cabo e podem acessar o Linux e já vem com o QGIS instalado. Isso é uma proposta de difusão interna dentro da universidade. Ensino de geoprocessamento para cursos de geologia e geografia, está a cargo da Liliana Osako, que é a titular da disciplina. E o uso em projetos de pesquisa e extensão nas mais diversas áreas do conhecimento. A UFSC está realmente adotando o software de ponta a ponta. Aqui um exemplo, ó, esse é um complemento do QGIS, que é o Midvaten. Nós estamos fazendo uma tradução dele e a preparação de aulas e tutoriais para ser utilizado dentro de uma disciplina específica do curso de Geologia. E temos aí já assinalando uma parceria junto com o IBAMA e o Luiz Mota. Cadê o Luiz? Está aqui. Nós conseguimos uma verba de projeto para custear a ida do Luiz a Florianópolis, para dar um auxílio para nós. O uso, então, no ensino de hidrogeologia, isso depois vai ser propagado para os outros demais cursos de geologia do país. E também está sendo utilizado para pesquisa e extensão num outro projeto que a gente tem lá, que é a Rede Guarani Serra Geral, que trata do aquífero Guarani no estado de Santa Catarina. Então, a gente está trabalhando com gestão pública também de recurso natural. Existe uma outra disciplina também, a Liliana, que é essa professora de geoprocessamento, está em campo nesse momento com os alunos, que é uma proposta de mapeamento geológico inteiramente com software livre. Aqui tem uma aluna que está utilizando, aqui ela está carregando dados a partir de um tablet com GPS. E utilizando o EpiCollect. Então, nós temos reconhecimento pré-campo via OpenStreetMap. Os alunos fazem uma pré-vetorização da área que vai ser feito o mapeamento. Coleta de dados em campo via EpiCollect, que é um software livre, roda em Android. Navegação em campo via QGIS for Android e QField. Né? Então, as bases pré-carregadas do sistema de informação geográfica vão para campo. A organização dos dados via o LibreOffice Calc. E o QGIS como SIG oficial da disciplina depois dentro do desktop. Os resultados são impressionantes. E os alunos fascinados e começando a reconhecer que eles não precisam dispor de muito dinheiro ou ter que fazer um curso caríssimo ou ter o seu certificado de que fez um curso não sei que lá, para conseguir um emprego. E eu friso isso para os alunos. Você não tem que ser um arquigista. Você tem que resolver os problemas de geoprocessamento daquela empresa que está te contratando. Só isso. Metas da comunidade. Manter a interface gráfica sempre 100% traduzida. Isso é uma coisa que a gente está conseguindo fazer, porém, a um custo alto, porque nós estamos em 7 pessoas no projeto. É realmente difícil fazer a atualização. E cada vez vem incorporação de mais bibliotecas e comandos de outros softwares. O próximo que deve vir agora é o GMT. Deve vir mais linhas de comando para dentro do QGIS. E o Luiz me falou no intervalo ali que tem a questão da passagem do QGIS 2 para o QGIS 3, o que vai ter uma agregação enorme de funções. Revisar a terminologia da interface gráfica. Aqui tem um problemão. Muitos de vocês que já usaram o QGIS devem ter pego algum termo que não está fechando. Né? Então, assim, a gente tem muitos tradutores, nós temos revisores. Revisores são 2 da interface gráfica. É eu e a Liliana. Então, dentro desse processo, revisar as 18 mil sentenças é extremamente difícil. Então, a gente está tentando manter uma equipe na tradução, com 100% da tradução, e deslocar outra equipe para revisão, para que os termos fiquem mais claros, consolidados. Chegar a 100% da tradução do site do projeto internacional e da documentação, que é muito importante, porque nós precisamos ter... as pessoas precisam clicar na documentação, olhar e sentir confiança, né, nessa documentação. Promover encontro de usuários, talvez de forma presencial. Acho que a gente precisa estar... Só para vocês terem uma ideia, eu conheci pessoalmente hoje o Narcélio, o Felipe e o Luiz. Todo o contato que a gente faz, e nós já nos comunicamos por internet há pelo menos uns 4 anos. Todo o contato sempre virtual. Tornar-se patrocinadora do projeto bronze do projeto internacional. Isso aqui é uma meta, e eu acho que mais que uma meta, é uma obrigação. Então, assim, para se tornar patrocinadora bronze da comunidade internacional, a comunidade QGIS Brasil precisa arrecadar 500 euros. Cerca de R$2.000. Ok? Não é um valor absurdo, mas para uma comunidade que tem R$600 em caixa,
e que financiou a minha vinda para cá, né? A do Felipe e do Narcélio não, tá? Eles vieram por conta própria. É só para dizer que a comitiva não é tão grande quanto vocês estão pensando. E o custeio todo aqui, terrestre, é todo meu. Tornar-se pessoa jurídica. Nós entendemos que o papel do QGIS é de uma ferramenta de interesse público. Talvez o melhor perfil para a comunidade seja de uma OCIP. Isso é muito importante, porque a partir do momento em que a gente tiver o CNPJ, a gente pode conversar diretamente com instituições, empresas e assim por diante. Fomentar ações e projetos de desenvolvimento em nível nacional nos moldes do QGIS Grant Program. Então, assim, existe esse projeto internacional em que, por exemplo, o projeto diz assim, nós temos 20 mil euros. Nós vamos patrocinar projetos. Então, os programadores submetem projetos. Tem um projeto, inclusive, de tradução do inglês para a língua que é falada na Mongólia, por exemplo. A gente poderia fazer um projeto para o Brasil também, sem problema, né? Mas só para mencionar nos mesmos moldes. E, por votação, em nível internacional, os projetos preferidos serão os que serão financiados. Então, vejam que é uma gestão completamente horizontal e ela é muito rigorosa, gente. Eu lembro, no passado, de ter até a meia-noite do dia tal para mandar o arquivo com as sentenças da interface gráfica, e eu mandei 00:11. Não veio resposta nenhuma. No dia seguinte, eu mandei um e-mail de novo. Receberam o arquivo? Aí o cara disse assim, não, você mandou 00:11. E não entrou naquela versão, e aí caiu toda a porcentagem de sentenças na coisa. Ou seja, isso faz do QGIS um projeto muito sério, onde os seus colaboradores são muito compromissados. E por isso que a gente chega nesse grau de qualidade. E como eu posso colaborar, então? Manutenção da tradução, do site oficial, do manual, da interface gráfica, dos complementos, dos tutoriais, escrevendo tutoriais, divulgando, apostilas. Eu sei que o pessoal do INCRA já escreveu, IBAMA não sei, um pouquinho também. E a gente tem visto muito material saindo por aí, videoaulas, enfim. Usando e trocando informações com outros usuários, financeiramente, se for o caso. Nós temos o caso de uma agrimensora na prefeitura de Vitória, a Geisa Coutinho. Ela doa R$50 a cada 2 meses, enfim. E um dia eu perguntei para ela, pô, Geisa, só você tem esse gesto de doar continuamente. Ela diz assim, se tu soubesse o que o QGIS faz por mim aqui, sabe? Então é um reconhecimento também. E vejam, ela tá na prefeitura de Vitória. Ela está num órgão público também. Promovendo palestras, cursos, escrevendo no blog da comunidade QGIS Brasil, enfim, é um canal aberto, gente. E tem muitos acessos. Eu não trouxe os acessos para vocês aqui, mas a gente está com cerca de 40 mil acessos ano, eu acho. Não vou lembrar o número agora direitinho. O que eu ganho colaborando? Um software com muitos usuários e programadores envolvidos, possibilidade de crescer junto com o desenvolvimento, compatibilidade entre outros usuários e aquelas liberdades que a gente já conhece que todo software livre oferece. Autonomia, né? Canais de comunicação, então. Nosso site oficial, qgisbrasil.org, o e-mail da comunidade, lista de discussão. Isso aqui está tudo linkado lá, tá? Depois eu acho que o Jorge pode disponibilizar para vocês a apresentação. Página no Facebook, grupo no Facebook, Twitter, Google+, YouTube, enfim. São inúmeros canais, não tem como não achar informação. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Parabéns pelo trabalho. Fantástico, impressionante. Isso dá a possibilidade, né, das pessoas estarem realmente utilizando com muito mais propriedade um software. Parabéns de novo pela iniciativa, muito bom. Eu vou chamar agora uma dupla, que é do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a Cristina Aparecida Beneditti. Pessoal, esqueci de falar, ali ó, o Felipe e o Narcélio estão com adesivos do QGIS aí. Tá? E quem quiser, quem conhecer que é alguém que use também, ok? Obrigado mais uma vez, viu?